bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcia Palma é especialista credenciada em medicina tradicional chinesa, acupuntura chinesa e japonesa, fitoterapia, dietética oriental, Qigong e meditação. Professora de Qigong, de desenvolvimento pessoal e metafísica da saúde. Com uma experiência clínica de mais de 15 anos dedicados ao serviço de uma saúde mais consciente, hoje ensina os seus pacientes e alunos a compreenderem a raiz dos seus bloqueios e estados patológicos e a criar uma forma de estar mais plena e centrada. Pode acompanhar o seu trabalho através das suas consultas, retiros, cursos, aulas e palestras, online e presencial. Para um atendimento personalizado, marque a sua consulta particular. Vive de acordo com as leis da natureza e viverás em harmonia. Partilhem, comentem aí e subscrevam o canal Sinergias Holísticas, onde a espiritualidade somos todos nós. Recording is on. Ok, boa tarde a todos. Hoje estou a falar com a Márcia Palma, que vai falar sobre o seu percurso espiritual, um pouco como a Sheila teve no nosso canal há uns meses atrás. Eu penso que a Márcia já conhece a Sheila, que também já fez uma entrevista, e agora vai falar calmamente como tudo começa, como é que este processo começa. Muita gente ainda faz confusão, o que é que isto é o despertar espiritual? Uhum. Bem, eu acho que esta questão do despertar espiritual é algo que vai sempre acontecer com todos nós, porque nós estamos cá justamente para isso, para tomar consciência, para ganhar consciência, desenvolver essa percepção e consciência do nosso ser enquanto espírito também, não é? Então, numa questão de tempo, todos nós, seres humanos, neste momento, nesta fase, nesta época, nesta era, neste preciso momento, de uma forma ou de outra, cada um ao seu tempo, cada um ao seu ritmo, vamos ganhando cada vez mais essa consciência, tomar cada vez mais contacto com este plano subtil da realidade. Como é que isso me aconteceu a mim? Acho que como a maioria das pessoas, pelo menos aquelas que neste momento já se encontram mais familiarizadas com esta realidade, normalmente o que aconteceu a maior parte de nós é que já desde pequeninos que havia uma preponderância, que havia uma tendência, algo que nos chamava, que nos cativava, que nos puxava para esse lado mais subtil da realidade. E acho que isso pode ser manifestado de diferentes formas em cada um de nós. Porque claro que depois, dentro deste universo, deste mundo espiritual, terá infinitas formas disto se manifestar também, não é? E então, como é que aconteceu com a Márcia? Eu recordo-me que quando era realmente bem pequenina, a imagem que eu tenho é mais ou menos talvez com 4, 5 aninhos, e lembro-me de... tenho esta imagem muito presente de eu adorar olhar para o céu e para as estrelas. Lembro-me de quando era pequenina, enquanto havia outras crianças que, os meus colegas, na realidade, na escola, que adoravam saltar à corda, brincar, jogar ao elástico, eu tinha que fazer um esforço, na realidade, para fazer isso, para me sentir, lá está, integrada, aceite também por eles, para fazer parte daquele mundo. Para ser criança, no fundo, que era aquilo que eu estava ali para ser também, não é? Mas recordo-me que para mim era um esforço que eu tinha que fazer, porque o que eu sentia vontade de fazer naquela altura, já no primeiro ano da escola, na primeira classe, na segunda classe, o que eu sentia era vontade de ficar sentada e ficar a conversar, a falar sobre a vida, a discutir sobre a vida. Mas, quer dizer, o que é que se vai discutir sobre a vida com uma criança de 5 ou 6 anos, não é? O que é que se vai falar sobre isso? Mas havia essa... Lembro-me de sentir esse apelo, de sentir essa vontade e de me forçar a mim mesma a tentar me integrar, tentar me encaixar nas brincadeiras que as pessoas faziam, neste caso que os meus colegas faziam. Lembro-me, tenho isso bastante presente, que eu considero para mim, lá está, a necessidade, a vontade de estabelecer, de manter, recuperar
esta conexão, a ligação com o mundo subtil, com o plano subtil da alma, do espírito. Então, eu penso que as primeiras vezes, os primeiros contactos foram desta forma, portanto, no dia a dia, no decorrer do dia a dia. Depois, ao longo da vida, pronto, claro que vão acontecendo fenómenos, não é? Teve alguma Fenómenos. depressão? Como, por exemplo, é tão típico que as pessoas deste meio dizem: começou tudo com uma depressão, uma grande acontecimento depressivo Sim. ou fraturante. É assim, eu nunca tive, não passei por esse estágio depressivo, nunca tive quer dizer, atenção, estados depressivos, de certa forma, todos nós, enquanto seres humanos, às vezes experimentamos, como é lógico, mas não fiquei lá muito tempo. Não fiquei lá, aliás, realmente não é uma coisa não é um dos meus padrões. Eu tenho outros, mas não é esse. Agora, houve sim acontecimentos, não através de depressões, mas através de acontecimentos que me levaram a ter que aprofundar isso, porque na realidade eu depois, quando me fui desenvolvendo, até mesmo no meu trabalho, eu trabalho atualmente e já há muito tempo com a medicina tradicional chinesa, que também remete um bocadinho também para a parte espiritual, para a parte subtil, não é? Exploramos muito o conceito do yin e do yang, os conceitos taoístas, portanto, as práticas de tai chi, de qigong, de meditação, portanto, tudo isso já é uma forma bastante elevada também de trabalhar, de aprofundar e desenvolver o contacto com os planos subtis. No entanto, eu acho que a vida ainda queria que eu fosse um bocadinho mais além, e então, o que é que acontece? Acabam por passar-se acontecimentos e eventos na nossa vida, como não disse muito bem, às vezes a maior parte das pessoas passa por estados depressivos profundos. No meu caso não foi uma situação de depressão, foi algo talvez um bocadinho mais radical, coisas um pouco mais radicais e assim também um bocadinho bem fora da caixa. Eu hoje posso perfeitamente falar disto à vontade, então é uma coisa que eu até exponho muito abertamente e muitas vezes utilizo isto como um exemplo também, ou pelo menos espero que sirva como exemplo, inspiração, e também, claro, tentar extrair o máximo de benefício e de utilidade deste episódio que eu tive, deste evento. Uma das coisas que, claro, que me marcou bastante e que me obrigou, entre aspas, realmente a aprofundar, a mergulhar um pouco ainda mais, foi o evento de eu ter passado por um rapto e uma violação. E isto, de facto, é um evento marcante, isto é um evento impactante. Nem nessa situação eu fui à depressão, não. Volto a dizer, há dias depressivos, há estágios depressivos que todos nós seres humanos passamos. Não passei por uma depressão, passei por ansiedade, ataques de pânico, derivados muito a essa situação, que foi uma situação muito desafiante e em que eu não tive outra alternativa em realmente aprofundar ainda mais os planos subtis. Porque eu lembro-me de um episódio na sequência deste evento, de ter tido também vários contactos com entidades, seres, os quais eu tentava muitas vezes ignorar e fugir, até que chegou uma altura em que eu fui para o hospital em desespero num ataque de pânico e o médico que me atendeu nas urgências disse-me: lamento, mas o seu problema não se trata aqui, porque o seu problema é espiritual. E um médico dizer-nos isto numas urgências de um hospital foi algo que na altura me impactou bastante, impactou-me imenso. Nós sabemos que é algo que não é comum, não é recorrente. E aquele médico foi extraordinário, não vou dizer o nome para não comprometer, claro, mas ele merecia de facto ser nomeado porque foi extraordinário, mas por questões éticas, logicamente, não é possível, mas a abordagem dele, a abertura dele, a consciência dele, e claro, não é? Nós sabemos que, nós chamamos de coincidências, mas nós sabemos que na realidade o universo é feito mais de sincronicidades do que propriamente de coincidências, não é? Nós chamamos coincidências, damos esse nome, denominamos coincidências aquilo que a gente não consegue muitas vezes explicar, não é? Mas que hoje em dia, felizmente, graças à física quântica e a todo o desenvolvimento que tem havido,
à consciência que nós temos desenvolvido globalmente, hoje em dia nós já percebemos, também muito graças ao trabalho do Jung, também conseguimos compreender melhor estes fenómenos das sincronicidades. E então sabemos que de facto nada é por acaso e há uma ligação, uma interconexão entre tudo aquilo que existe, nós estamos completamente interconectados uns com os outros. Então este médico na altura foi a pessoa que me, lá está, um ser que nem estava propriamente dentro da área da espiritualidade, mas foi o que me ajudou também a encaminhar e a perceber, ok, realmente não há outra alternativa, tens mesmo que tentar explorar isto, tens mesmo que continuar a desenvolver isto. E pronto, então tentei realmente aprofundar isso, procurar ajuda dentro de filosofias, religiões, portanto, tentar informar-me, tentar perceber, então, ok, tudo bem, pronto, vamos lá perceber o que é que se passa aqui, que fenómenos são estes, o que é que se está aqui a passar, pronto, e pronto, foi a partir daí que comecei então também, em termos teóricos, a explorar mais, a estudar mais, e pronto, a partir daí todo o mundo abriu-se, entretanto depois, claro, conheci muitas pessoas, acabei por também desenvolver o meu próprio trabalho muito ligado a esta área, não só já dentro da área da medicina tradicional chinesa, mas dentro também da área do desenvolvimento pessoal, no fundo colaborando, como todos nós estamos aqui a fazer hoje em dia, como todos os colegas, tentando colaborar aqui para a evolução global de todos nós. E pronto, acabei então por enverdar e aprofundar. Hoje em dia estou mais envolvida, estou muito mais aprofundada dentro da área do budismo, mas não me considero vinculada a nenhuma religião em específico, porque eu gosto bastante de todas as religiões no geral, gosto demasiado de todas elas para me conseguir vincular a uma só. No entanto, neste momento, aquela que eu estou de facto mais dedicada a explorar, a estudar os seus ensinamentos é o budismo e tem trazido de facto uma grande profundidade, tem trazido outras perspectivas e um conhecimento também muito aprofundado aqui da realidade. Então, estou muito grata também a todos que contribuíram e houve imensas pessoas aqui que me ajudaram ao longo de todo este processo. A vida, a inteligência cósmica, Deus, está-nos sempre a amparar, está-nos sempre a proteger, a guiar e de certa forma, nós mesmo não tendo plena consciência disso, mesmo nos momentos mais difíceis, nós estamos a ser protegidos, nós estamos cuidados, nós estamos guiados e orientados. Mas claro que há trabalhos que temos que ser nós a fazer, há trabalhos que temos que ser nós a desenvolver, porque faz parte do processo evolutivo global e individual de cada um de nós, e isso passa por, às vezes, nós nos também sentirmos, se calhar, um bocadinho sozinhos e desamparados, para aprendermos a lidar com essas sensações também. Para aprendermos a lidar com elas e para desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas qualidades, e é para isso que servem as dificuldades, o sofrimento que nós vamos encontrando no nosso caminho. Entretanto, depois desse episódio que eu referi, houve muitos outros eventos, muitos outros acontecimentos, tanto a nível espiritual como também aqui a nível terreno, que foram marcando a minha vida, que foram me ajudando a conhecer melhor este universo espiritual e que fazem de mim também a pessoa hoje que está aqui à vossa frente, então, a falar. Isto, Diga, diga, Nuno. Agora perdi-o.
Está-me a ouvir bem? Ok. Agora estou. Então, enquanto não há, porquê que se meteu na medicina tradicional chinesa? Porque não a astrologia ou o tarot? Por exemplo. Então, a medicina tradicional chinesa, ela surgiu na minha vida, numa altura até bastante inesperada. Eu, na altura, até estava a trabalhar e a desenvolver outros projetos que não tinham realmente nada a ver com esta área. Lá está, eu mesmo sentindo o tal apelo, a tal vontade de estar em contacto com os planos subtis, ao mesmo tempo, e talvez até por medo, por desconhecimento, por ignorância, tentava evitar ao mesmo tempo, tentava não ir por aí. Então, na altura, eu até trabalhava em moda, teatro, de facto, áreas que não tinham mesmo nada a ver. Trabalhei em lojas a nível de vendas também. E na altura onde eu estava a fazer uma peça de teatro, recordo-me que havia uns panfletos a fazerem publicidade à área da medicina tradicional chinesa. E aquilo chamou-me a atenção, porque houve um momento de vida em que surgiu uma oportunidade para desenvolver-me nessa área mais artística, que foi quando as portas se começaram a abrir para poder ir trabalhar para a televisão, etc. Tinha inclusive na altura até surgido ali uma possibilidade até de ir para os morangos com açúcar, na altura muito conhecido. E nesse momento senti ali assim um insight de, ok, não é por aqui, não vai ser por aqui, vai ser antes por outra coisa que seja mais útil para ti, no sentido de algo que realmente te ajude a desenvolver, algo que te ajude a progredir, algo que te ajude a evoluir. Não quer dizer que a área artística não o fizesse. Hoje eu tenho plena consciência que, na realidade, independentemente da profissão que a gente tenha, nós podemos e devemos, na realidade, evoluir, aproveitar, seja qual for a profissão que a gente tenha. Porque eu acho que também criamos um bocadinho aquela ideia de que temos que mudar radicalmente a nossa vida para nos alinharmos com os planos subtis. E de facto, sim, mas também não. Não tem que ser realmente assim. Pode ser assim e será assim para muita gente, mas não tem que ser realmente assim para todos nós. Mas naquele momento o que eu senti era que eu tinha que fazer essa escolha. E fiz essa escolha e acabei por ingressar então na medicina chinesa nesse sentido e nesse apelo de vou procurar e seguir uma área onde eu me possa desenvolver a algum nível mais pessoal, que me traga desenvolvimento pessoal. Portanto, nem sequer fui fazer o curso com a intenção propriamente dita de me tornar em médica de medicina chinesa. Na altura, a minha principal motivação, aquilo que eu senti foi preciso realmente de fazer algo que me ajude a me conhecer melhor. E foi nessa perspectiva que eu ingressei no curso e mesmo durante o curso, também com todos os seus desafios, fui mãe durante o curso, houve obstáculos pelo caminho, mas todos eles foram trespassados e consegui concluir a formação. A par também da medicina chinesa, também continuei a fazer outras atividades também, a dar aulas, a dar formação, a explorar outras áreas também. Entretanto, até mesmo durante o próprio percurso, na época do Covid, eu juntamente com um grupo de amigos fundámos a Escola de Desenvolvimento Humano. Portanto, desenvolveu-se aqui uma série de projetos paralelamente, muito dentro da área também aqui do desenvolvimento pessoal, sempre nessa busca, nessa tentativa de desenvolver e procurar então a integração entre o plano subtil e os planos físicos aqui da matéria. E diga-me uma coisa, se não fosse a pandemia, ou acha que a pandemia teve um aceleramento porque houve um boom no tempo da pandemia de pessoas interessadas pela espiritualidade? Notou esse boom no tempo da pandemia? Sim, muito.
Eu digo isto muitas vezes nas minhas aulas, que é quando eu comecei a praticar a medicina chinesa, ou mesmo a dar as aulas de Qigong, ou quando eu própria estava a estudar Qigong e Tai Chi, eu não tinha ainda a percepção clara, eu não tinha realizado ainda a percepção da energia dentro de mim. Mesmo até como reikiana, eu não tinha essa percepção muito clara. E aquilo, tanto eu como a maior parte das pessoas, até mesmo muitos dos meus colegas também, claramente que depois da pandemia, sim, as pessoas buscam, procuram e desenvolveram imenso. Nós desenvolvemos todos imenso a esse nível, sim. Isso é mesmo muito notório, muito flagrante. O paciente que eu atendia antes da pandemia, eu tinha que ter um discurso com ele. O paciente que eu atendo hoje, eu já tenho um discurso completamente diferente. E já consigo falar, seja advogado, médico, tendo pessoas de todas as áreas. Todas as áreas. E é incrível como todas elas já têm ou uma abertura ou um conhecimento, mas já têm esta porta aberta. Na generalidade, praticamente 90 a 95% das pessoas que eu atendo hoje em dia já têm esta percepção. Mesmo não trabalhando na área, ou seja, até mesmo em áreas até pragmáticas, informática, sei lá, em todas as áreas, as pessoas já desenvolveram muito esta consciência. E eu noto isso até mesmo nas minhas aulas com os meus alunos também. Eles conseguem sentir as coisas, conseguem sentir a subtileza da energia a circular pelo corpo com muito mais facilidade, leveza do que antigamente, do que há 10 anos atrás, por exemplo. E eu não atribuo isto diretamente à pandemia em si, mas sim, claro que sim, ela foi, sem dúvida, o gatilho para que isto tudo pudesse também acontecer. E a nível do Serviço Nacional de Saúde, não só em Portugal como na Europa, será que está mais aberto? Eles agora não chamam holística, chamam integrativa, que eu já vejo alguns médicos a chamar integrativa. Estão mais abertos para fazer a integração com estas novas. Estas novas não, porque já são antigas, mas no fundo são Sim, novas para as sim, pessoas que não as conhecem, não é? sim. Eu tenho muitos pacientes que me chegam por indicação dos médicos. Isto é extraordinário. E há muitos pacientes que eu atendo em equipa com os médicos, até mesmo doentes oncológicos, portanto, todo tipo de casos. Eu trabalho assim um bocadinho, digamos assim, com a medicina geral da medicina chinesa, portanto, desde a patologia interna, patologia musculotendinosa, portanto, é assim, eu noto claramente, bom, eu sei que há pessoas que pensam ao contrário e está tudo bem, mas eu noto claramente que já há não só uma abertura, como um grande reconhecimento da maior parte dos médicos. Eu, se fosse colocar isto, em termos percentuais, eu diria que 80% dos médicos já está plenamente abertos, conscientes e muito receptivos à capacidade das medicinas holísticas. Inclusive, ok, não tão holísticas, mas as não convencionais, aquelas que estão regulamentadas, pronto. Mas também notei que, de facto, as pessoas recorrem muito a nós. Nós temos muito mais trabalho agora dentro das áreas não convencionais, temos muito mais trabalho depois da pandemia. Eu nunca deixei de trabalhar a não ser aquele mês específico em que, de facto, tudo ficou mesmo parado. Nós tivemos sempre muito trabalho, principalmente porque o próprio sistema não conseguia dar resposta na altura à demanda das pessoas que necessitavam de cuidados de saúde e não havia resposta para lhes dar. O SNS não conseguia dar essa resposta e muitas pessoas vinham ter connosco para tratar os seus problemas crónicos. E depois, claro, também as consequências psicológicas, não é? Portanto, os padrões de ansiedade que despoltaram, portanto, também tratamos muito esses quadros, sim. E diga-me só, neste tempo com a inteligência artificial, acha que é uma oportunidade ou um desafio? A inteligência artificial, Vai libertar o homem, por exemplo, ao autoconhecimento? Umas pessoas dizem sim, outras pessoas dizem que não. Qual é a sua opinião? eu acho que ela está integrada no projeto da evolução e acho que ela faz parte da evolução.
eu utilizo a inteligência artificial, gosto imenso, na realidade, de utilizar a inteligência artificial. Sei que há pessoas que se sentem um bocadinho incomodadas com o papel da inteligência artificial, sei que há pessoas que sentem os seus postos de trabalho ameaçados, também. Sei que isto mexe muito connosco, pode parecer assustador. Só que, ok, vamos olhar assim, vamos olhar para o filme um bocadinho mais de longe. Ora bem, então se nós agora recebêssemos a visita dos nossos antepassados de há 1000 anos atrás, eles iam ficar chocados com aquilo que eles veem hoje. Eles iam achar, uau, como é que isto é possível? O que é que aconteceu aqui? Da mesma forma que se nós agora saltarmos para daqui a 1000 anos à frente, vamos ficar chocados com o que nós vamos ver. Vamos ver a evolução a acontecer, não é? E vamos ficar da mesma forma chocados. Portanto, eu volto a dizer que, na minha opinião, a inteligência artificial faz parte do plano da evolução. E sim, acho que está aqui para nos ajudar. Mas nós estamos, de facto, aqui a experienciar um mundo de dualidade. Então, como é lógico, a inteligência artificial não é exceção. Como em tudo na vida, nós temos os dois lados da moeda. É lógico que também existe aqui dentro da própria AI esta dualidade, esta polaridade. Portanto, apenas precisamos estar conscientes dela, mas não acho que ela seja um inimigo. Pelo contrário, acho que ela pode ser um grande amigo se nós soubermos fazer dela realmente um grande amigo e extrair dela a utilidade para o qual acredito que ela tenha sido realmente criada. Ok, está tudo. Se quiseres alguma coisa, está excelente entrevista, muito boa, muito on the point. Acho que está esclarecidíssimo. Pronto, terminamos por hoje. Queres dizer mais alguma coisa? Se calhar sim, Nuno. Eu aproveitava para deixar aqui algumas mensagens às Sim, pessoas, sim. principalmente porque lá está, vivemos tempos. Aliás, vamos pôr a coisa de outra forma, porque nós sempre dizemos isto, nós sempre dizemos que vivemos tempos difíceis, que vivemos tempos desafiantes. Na realidade, quando é que nós não vivemos tempos difíceis aqui na Terra? Eu colocaria a coisa desta forma. Será que nós temos assim, uma ilusão tão grande que ainda achamos que vamos encontrar o paraíso aqui? Não, aqui nós estamos a ter um determinado tipo de experiências. Lógico que a Terra, nós, enquanto consciência global, estamos a evoluir e já evoluímos imenso. Já progredimos imenso a vários níveis, mas nós vamos continuar a ter desafios aqui. Nós, enquanto encarnarmos aqui, nós vamos continuar, porque aqui é realmente a terra dos desafios. É mesmo isso que nós estamos aqui a fazer. Então, atenção, agora aqui vou citar um bocadinho algumas palavras do Buda. Por favor, não levem muito a sério aquilo que eu digo, está bem? Porque, na realidade, isto é assim, mas também não é. Portanto, tudo o que eu diga não passa de uma mera opinião, não é? Não passa de meras palavras, de meros conceitos, para tentar definir realidades, para tentar definir coisas, porque nós temos esta necessidade de estar sempre a agarrar-nos a alguma coisa. Porque nós precisamos destes conceitos para nos sentirmos e mantermos vivos até vários níveis, não é? Nível de portanto, a própria estrutura, a nossa estrutura psíquica necessita disso, não é? O ego, a nossa mente necessita de se agarrar a alguma coisa. Porque apesar de nós ansiarmos muito, nós ansiamos mesmo voltar a casa, nós queremos voltar a casa, mas ao mesmo tempo também não queremos deixar isto. Sim, sim. É esse paradoxo, não é? Vivemos muito esse paradoxo também. Mas a realidade que nós temos é esta, e nós podemos colocar N filtros nesta realidade, podemos defini-la, conceitualizá-la de N formas. Quanto mais nós simplificarmos, de facto, mais simples vai ser todo o processo que nós vamos viver aqui, nesta nossa vida terrena. Quanto mais complicarmos, também está tudo bem, mais complicada vai ser, Sim. mas não há problema nenhum, porque isso também se reutiliza, isso também é produtivo, isso também ajuda muito também no processo evolutivo. Então, o que é que isto quer dizer? Ao fim e ao cabo está tudo bem. Sim, é verdade, ao fim e ao cabo está tudo bem.
E era esta mensagem que eu queria passar. Claro que todos nós passamos desafios, passamos dificuldades. Não faz sentido, aliás, se for de outra maneira, nem faria sentido, não é? Nós íamos achar isto tudo uma grande seca, se fosse tudo já perfeito e maravilhoso. Nós ainda não estamos prontos para o perfeito e maravilhoso. Ainda não estamos. Em essência, nós já o somos. A nossa essência é essa. No entanto, enquanto seres humanos, nós estamos em evolução, estamos a evoluir e ainda não estamos totalmente prontos para ser integrados nesse plano maravilhoso, perfeito, de felicidade infinita que nós desejamos, que nós tanto queremos agarrar e ter. Ainda não estamos. Tanto não estamos que ainda não lá estamos. Exatamente. Mas, de facto, estamos todos, individualmente e globalmente, a preparar-nos e a trabalhar para isso. Quanto tempo vai levar? Milhares de anos? Milhões? Talvez. Talvez sim, talvez não. Aqui temos várias teorias, também podemos sustentar-nos de várias teorias, não é? que nos dão datas e tudo, que nos referem à agenda espiritual. Talvez sim, talvez não. O que sabemos nós? Sabemos que estamos aqui agora e não temos como escapar disto. Isto é aquilo que concretamente nós sabemos agora, que estamos aqui agora, sentimos, percepcionamos isto, estamos a viver isto, estamos a ser isto. Então é isto que nós agora temos para fazer e não há como sair, não há como fugir disto. Então, quanto mais simplificarmos, mais simples vai ser todo o processo, enquanto cá tivermos. E era esta mensagem que eu queria passar, então, principalmente para os mais ansiosos, porque há muitas pessoas, de facto, e eu também já senti ansiedade, portanto, e nada me impede que amanhã não vá sentir outra vez, mas que, de facto, quanto mais eu simplifico, mais simples as coisas se tornam, mais descomplicadas elas são. Então, pronto, se calhar, olha, vou-me manter aqui neste caminho por agora. Okay. Muito obrigado, Márcia. Muito agradecido, muita gratidão. E pronto, e que sirva para alguma coisa esta mensagem, não é? Que alguém se utilize. Sim. Okay. Espero que sim. Okay. Muito obrigado, Márcia. Obrigada pelo convite, Obrigado. Obrigada. Obrigado.